Bom dia, igreja. A paz do Senhor, que hoje seja um dia maravilhoso, abençoado. Essa semana, uma semana só de vitórias. A minha esposa acordou hoje falando, filhos de Sião. Aí eu falei, o que é filhos de Sião? Ela falou, foi a palavra que o Senhor deu. Então é Joel 2, de 23 a 27. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo. Os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Paizinho amado, Paizinho querido, vai de encontro a cada um agora, Senhor Deus. Coloque seus anjos todos em volta da nossa igreja, Pai. Que todos os corações, Pai, sejam devotos a Ti, Pai. Que dos nossos corações fluam rios de água viva, Senhor. Ô Senhor, abençoa a nossa nação, Pai. Que seja feita a Sua vontade. Sempre a Sua vontade que tem que prevalecer, Paizinho amado. Senhor, abençoe o pregador de hoje. Que da boca dele saiam palavras que toquem diretamente nos nossos corações. Que todas as tristezas, que todas as angústias estejam do lado de fora daquela porta, Pai. Que só os seus anjos estejam aqui, rondando, sondando nossos corações. Amém. Glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares. Pastor Ricardo, vem cá, já fica aqui do meu lado. Eu quero ficar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A nação começa em cada casa que aqui está. Glória a Deus. Sente um pouquinho. Olhe para essa pessoa do seu lado direito. E diga assim, que bom que você está aqui. Bom que você está aqui, pastor. Que bom que está aqui. Bom que você está aqui. Diga assim, nós somos cidadãos do reino dos céus. Do reino dos céus. Diga assim, você está lindo. Ai, você está lindo. Glória a Deus. Sentado mesmo, estenda suas mãos para cá. No dia que esse homem pregou, a gente estava em missão em São Paulo, num congresso. E eu perdi o que Deus faz nesse lugar. A gente assistiu pelo YouTube, está tudo gravado lá. Mas o que Deus fez na completude daquilo que Ele faz nesse lugar, do louvor até a bênção apostólica final, passando pelas canções, passando por cada palavra, cada olhar, cada sorriso que a gente vê aqui. Eu e a Flavinha, a pastora Flavinha, a gente não pegou tudo. E aí Deus colocou no meu coração e eu falei assim, Ricardo, eu quero pegar tudo. Eu quero estar aqui pegando tudo, do louvor até a bênção apostólica. Então que Deus... Pastor Ricardo, posso te usar como te usou naquele dia? Eu já estou assim, Flavinha já contou como é que começou nosso dia nesse lugar, com essa família linda, que durante 14 anos, eu não consigo imaginar o que eles pensam quando eles olham para mim. A Cleide olhou para mim, começou a chorar, eu chorando, Gustavo e Mari, e passa um filme. Ela falou, pastor, passa um filme. Rodrigo, passa um filme. Passa mesmo. E eu creio que Deus também está escrevendo a tua história, o teu filme. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas tem gente orando por nós. Por isso que a gente está de pé, as nossas casas, e por isso tudo tem acontecido, viu? Persevera, a gente está junto nisso, ombro a ombro. E o que vier, eu creio que o Senhor vai nos dar força. Senhor, obrigado pela vida desse homem.
Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado porque eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor está fazendo, coisas que a gente não imaginava. Fico pensando 14 anos atrás, quem é que imaginava, orava por tudo isso que está acontecendo? Que assim seja na vida, Senhor, do pastor Ricardo, da casa dele, que o Senhor possa ser com ele em tudo, Jesus, e em especial nessa manhã, que ele possa edificar a nossa vida, que o Senhor possa enchê-lo do teu Espírito e que a gente possa sentir o transbordar sobre todos nós. Obrigado, Senhor, pela vida dele, obrigado por essa igreja, obrigado por toda a igreja espalhada pela face da terra, obrigado pela nação, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Abençoa ele, usa ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Te amo, viu? Amém, glória a Deus, igreja, bom dia a todos vocês. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Talvez eu demore aí uns 4 ou 5 minutos até engatar, né? Porque a gente vem aqui e é um turbilhão de emoções que começa a invadir o nosso coração. Em primeiro lugar, lógico, pela honra de estar aqui ao púlpito falando à igreja nesse domingo tão especial. E aí eu quero agradecer, pastor, o convite, a honra de ter me surpreendido com essa oportunidade, porque eu aceitei entendendo que havia um propósito de Deus em tudo isso, né? Pelo menos para mim, eu já estou completo com aquilo que Deus fez desde o convite até o presente momento. Daqui a pouco eu vou explicar por quê, né? Queria agradecer também a minha esposa amada, que me encorajou e me auxiliou nesses momentos que nós passamos uma semana conturbada. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para compartilhar algo do meu coração. E ao longo da semana, é um processo muito curioso, né? Quando a gente recebe a incumbência de vir à igreja, falar e pregar no culto, e o processo de diálogo, de embate com Deus, mais ou menos como Jacó, né? Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, qual é a palavra, e você começa a percorrer a Bíblia procurando os textos, e você vai para a oração, e você começa a meditar sobre tanta coisa. E aí eu percebi que aquilo que eu deveria falar, ou aquilo que Deus queria que eu falasse hoje, entendi, tinha tudo a ver com o dia que nós estamos vivendo. Eu não podia fugir da obrigação e da incumbência de trazer à igreja uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo. É lógico que pelo meu coração muitas coisas já passaram e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Mas eu não posso fugir do tema de hoje. Eu não posso acreditar que diante daquilo que eu li, diante daquilo que eu estudei durante a semana, eu não poderia ou não deixaria de falar sobre o dia de hoje em especial. E eu comecei a rir aqui do púlpito, porque quando o pastor Rodrigo começou a falar sobre o convite que fez a mim, ele usou exatamente a frase que é o título da pregação de hoje, que é cidadão do reino. Nós somos cidadãos do reino. Isso deve trazer para nós uma reflexão muito profunda no dia de hoje. Só que eu não quero falar da parte política, e eu quero dizer, inclusive, que eu fico emocionado de estar vivendo esse momento histórico no Brasil, porque nunca vimos a igreja tão unida em discussão sobre um projeto político de determinados candidatos, e aqui eu não vou levantar a bandeira de nenhum deles, porque todos são homens, e homens são falhos naquilo que Deus nos propõe, né, desde o início, mas a forma como a igreja decidiu se posicionar e se envolver no processo e discutir a respeito é sinal de que alguma coisa está mudando. Eu não sei qual vai ser o resultado das urnas hoje, não sei o que será daqui a 20 dias ou em 1º de janeiro, mas eu sei que, seja o que for, nós continuaremos pertencendo ao mesmo reino para o qual nós somos chamados, que é o reino de Deus. Aleluia. E esse reino ele tem que impactar a nossa vida de forma mais profunda, inclusive, do que está impactando a nossa vida esse processo eleitoral. Aleluia. Até porque a gente se vê como cidadão muito no dia de hoje, em que nós vamos às urnas, e a nossa democracia nos permite, pelo menos uma vez a cada 4 anos, aqui em Brasília, de exercermos essa cidadania, mas nos outros 4 anos, ou fora desse dia, a gente muito pouco reflete a respeito do nosso papel como cidadão dentro da nação a qual nós pertencemos. Só que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente tem que ser cidadão todo dia. E essa cidadania para a qual nós somos chamados nos traz responsabilidade, e eu diria mais do que isso, uma missão profética que, acredito eu, a igreja tem negligenciado.
E eu não posso me sentir confortável de ver a igreja se movimentando no país inteiro em torno de um dia de eleição que é importante, é sim papel da igreja. Mas ela tem outro papel profético de reino que ela precisa cumprir e é muito mais importante porque esse papel profético de reino vai transcender essa realidade e vai projetar para a eternidade. É lógico que a escolha dos nossos representantes vai definir o nosso dia a dia, né, a distribuição da riqueza no país, os nossos direitos individuais, mas a nossa posição profética de igreja na terra vai definir a eternidade da nossa vida e de milhões de pessoas. Só que eu gostaria muito de ver no nosso Brasil o mesmo empenho que estamos vendo hoje em relação às eleições, daquilo que Deus nos comissionou através do exemplo de Jesus para sermos reino aqui na terra. E essa incumbência, entendo eu, é o verdadeiro papel profético da igreja. É o verdadeiro papel profético. O que estamos vivendo hoje é circunstancial, é uma parte do todo para o qual nós fomos chamados. Eleger os nossos representantes é um pedaço da nossa obrigação, do nosso juízo crítico, do nosso pensar a nossa realidade, mas ele não representa tudo o que devemos fazer. E digo mais a vocês, ir à igreja ou frequentar a igreja também é uma parcela da incumbência que Deus nos deu como reino. E nós vivemos a nossa vida só em pedaço, quando Jesus nos chamou para viver a nossa vida em plenitude. Se nós entendermos, e é fácil entendermos hoje, com o título de eleitor na mão, que nós somos cidadãos brasileiros. Mas quando a gente fala em cidadania do reino, a gente não tem essa mesma identidade. A gente não se preocupa em construir a nossa identidade como cidadão no reino. Porque quando eu falo de cidadão brasileiro, você sabe que tem direitos e deveres e obrigações. Mas quando eu falo de cidadão do reino, a gente parece que só tem direitos. A gente só fica pensando, bom, eu sou cidadão do reino, eu tenho direito a isso. Eu sou cidadão do reino, eu tenho direito àquilo. Eu sou cidadão do reino, eu vim tomar posse daquilo que é meu. Eu sou cidadão do reino, eu quero o meu pedaço na eternidade, já vou começar a construir lá, né, fazer a minha poupança na eternidade, porque quando eu morrer, eu quero morar numa mansão. Mas a gente não pensa que o cidadão do reino, naquilo que Jesus nos ensinou, nos traz uma obrigação indelegável, porque o papel é da igreja, não é papel do presidente, não é papel do Congresso Nacional, não é papel do governador, é papel da igreja. O reino de Deus, ele se materializa aqui na terra através de mim e de você, naquilo para o qual nós somos chamados, que é fazer diferença, impactar a nossa geração. E não é impactar a nossa geração apenas com voto ou com um projeto político, que é transitório, mas com aquilo que nos compromete na eternidade em relação a esse chamado, que Jesus é o exemplo. E Jesus diz claramente, quando ele inicia o seu ministério, depois de passar pela tentação no deserto, depois de ser cheio do Espírito Santo, e ele começa o ministério dele dizendo o quê? Eu vim trazer o reino. Então a preocupação, o ministério, o exemplo de Jesus na terra foi ensinar a todos nós como vivermos como cidadãos do reino. E se vocês forem perceber, embora ele transitasse pela política, embora a política quisesse laçar Jesus e colocá-lo como um líder messiânico político, ele dizia o seguinte, olha só, o meu reino é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, para mim, não tem versículo mais impactante. Esse não está ali no que eu te passei não hoje. Abre lá em Lucas 4 para mim. Você vai colocar Lucas 4, 18. Quando Jesus abre o livro de Isaías na sinagoga e ele revela, né, a sua principal missão. Olha só, o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E quando as multidões o cercavam, e você pode jogar lá para frente, lá no verso 42, né? As multidões procuravam Jesus, apertavam Jesus e dizendo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. 43. Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. Jesus sabia que ele tinha uma missão
E a missão foi revelada a ele lá em Isaías, que ele tinha vindo para pregar o evangelho aos pobres, libertar os cativos, trazer consolo aos oprimidos. Jesus tinha uma preocupação de amor sincero e genuíno com as pessoas. Muito embora ele transitasse, vez ou outra, esbarrasse com o líder comunitário, com o chefe das sinagogas, ou até mesmo com o governador Pôncio Pilatos, né? A vida dele transitava assim, no meio da política da sua época, mas ele nunca perdeu o foco que o papel dele era trazer libertação às pessoas, que era saciar a fome das pessoas, que era saciar a sede das pessoas. Ele não se acomodava pelo fato de ser aclamado pelas multidões. Se fosse necessário, ele abandonava o clamor popular para ir atrás daqueles que precisavam da sua presença para curar, libertar e trazer salvação. O anúncio do reino de Deus na terra, através da pessoa de Jesus, consistia em fazer coisas, consistia em agir em direção às pessoas, motivada pelo amor redentor. Esse amor redentor é tão claro e evidente no mistério dele, que se você for ver o livro de Mateus por si só, e eu vou percorrer alguns versículos aqui com vocês, vocês vão ver o amor genuíno que motivava Jesus a levantar e se sacrificar todos os dias por essas pessoas. A gente tem uma perspectiva, e não está errada de todo, sobre o amor sacrificial de Jesus na cruz. Ninguém vai minimizar o peso, né, da dor, do sacrifício de Jesus quando ele morre na cruz. Quando ele tem aquele momento em que se sente abandonado pelo Pai. Quando ele tem que enfrentar a morte, enfrentar todas as potestades inimigas, com a sua própria autoridade que o Pai lhe deu. Isso foi certamente um sacrifício exemplar. É por isso que nós estamos aqui. Mas ele demonstrou o amor sacrificial pelo homem ou pelo ser humano todos os dias. Em todos os momentos, Jesus abria mão da sua condição de Deus, da sua condição de autoridade máxima para servir de exemplo, para atender as pessoas nas suas necessidades, porque ele conhecia o coração de cada uma delas, porque ele conhecia as dores de cada uma delas, porque ele conhecia inclusive a dor e a escravidão da hipocrisia, porque a gente sempre olha o hipócrita como sendo um cara autossuficiente que não merece a misericórdia de Deus, mas ainda assim Jesus olhava para eles e fala, este também precisa da misericórdia de Deus. Ele não fazia distinção entre as pessoas. O impacto que ele causou na geração que conviveu com Jesus foi de tal sorte que ele subverteu a ordem. Ao invés da política transformar a realidade das pessoas, transformando a vida e a realidade das pessoas, é que ele impactou a política lá na frente. As coisas vieram depois, vieram como consequência. Depois que ele espalhou o amor, os milagres, as curas e a mensagem do reino de Deus, é que as transformações vieram. E às vezes eu me preocupo porque o papel profético da igreja não é exatamente através da política mudar a realidade, mas é o contrário, é nós transformando a realidade um por um naquilo que Deus nos incumbiu a fazer e que o resultado vai aparecer lá na frente. Eu fico pensando, os dados estatísticos do IBGE, que apontam um crescimento vertiginoso do grupo evangélico no país. 40%, 50%, 60%. Eu vou pegar assim, no mínimo, se 10% daqueles que se declaram cristãos ou evangélicos cumprissem 10% daquilo que Jesus ensinou, esse país era outro. Esse país era outro. Nós temos vivido uma vida de cristão nominal e de cristão de IBGE, quando na verdade o nosso chamado não é para ter uma identidade política ou ideológica, senão aquela identidade com que Jesus nos ensinou e trouxe como exemplo para fazer. Isso tem como impactar a minha vida e a sua vida diretamente, independente da função terrena que Deus te colocou. E aí eu começo a entrar no centro da pregação de hoje. Por quê? Vamos pensar o seguinte, e essa pergunta eu tenho certeza que já passou para o coração de vocês, e se não passou, eu quero que passe no dia de hoje. Nós somos chamados por Deus. Ele nos amou primeiro. Isso acho que é inquestionável. Por escolha própria, o pastor Rodrigo e a pastora Flavinha acabaram de dizer que certamente hoje nós não estaríamos aqui
Se fosse depender do nosso apelo, do nosso desejo, do nosso conforto, das nossas vontades, nós estaríamos fazendo qualquer coisa no dia de hoje, mas não pertencentes a uma comunidade de fé que se professa cristã dentro de uma comunidade evangélica. Nós estamos aqui, eu tenho certeza disso, inclusive todos e cada um de vocês, porque Deus chamou e tinha o propósito de trazê-los aqui no dia de hoje. E se Ele nos chamou para estarmos aqui no dia de hoje, é porque Ele tem um propósito. Isso é claro, isso é evidente. As coisas dentro do reino de Deus seguem uma regra, e a gente fala sobre isso, né? Dentro da semeadura, que tudo aquilo que Deus faz, Ele espera que alcance o resultado para aquilo que Ele fez, e toda palavra lançada por Ele se cumpre, e Ele zela para que essa palavra se cumpra. Então aqui está na Bíblia, né, um sem número de versículos que diz que Ele que nos chamou. E se Ele nos chamou, é para um propósito. E aí, quando a gente pensa nisso, bom, eu vou dizer para você aqui, pastor, vou confessar, né? Entenda, não é inveja, tá? Não é inveja. Não leve para esse... Mas quando eu vejo o Léo cantando, eu fico assim, Deus, eu queria ter essa voz. Eu queria ter essa voz. E assim, de repente o Espírito envolve ele, e ele muda, né, de uma oitava abaixo para uma oitava acima, e aí ele muda o louvor e fica mais bonito, e eu fico pensando, Deus, assim... O senhor podia ter me dado só um pouquinho, só um tiquinho, né? Não precisava ser tudo isso, mas só um tiquinho para eu louvar dentro de casa, no banheiro, e não passar vergonha. E aí a gente começa a pensar, não, mas aí eu vejo essa turma de atalaias, linda, maravilhosa, homens e mulheres, quando eu entro pela igreja. Quando eu entro pela igreja, eu vejo esse pessoal uniformizado, todo mundo bonito, né? Cheiroso, dá vontade assim de abraçar, falar, gente, esse lugar aqui é realmente diferenciado. Lógico que Deus chamou essas pessoas. Quando eu vejo na escola bíblica pessoas que têm um talento para cuidar de crianças, gente, isso são funções para as quais Deus chamou para você cumprir o teu propósito. Mas o teu propósito vai além disso. Há pessoas que foram chamadas para cantar, há pessoas que foram chamadas para ensinar, há pessoas que foram chamadas para receber, mas todos nós fomos chamados para o propósito de amar e sermos cidadãos do reino. Indistintamente. E na glória, naquilo que Deus vai nos julgar, não é pela nossa função que a gente exerceu, mas se a gente cumpriu o propósito de amar e de impactar as pessoas que estiveram próximas a nós, naquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Não adianta nada a voz bonita, não adianta nada o dom de pregação, não adianta nada o ensino, se aquilo não trouxer o amor capaz de refletir nas pessoas aquilo que Jesus foi. Isso é ser cidadão do reino. Ser cidadão do reino é trazer para a terra aquilo que Jesus nos ensinou como sendo o reino. E aí sim, as transformações começam a vir. Aí sim, nós estamos exercendo a nossa função e a nossa aptidão como cidadão do reino. Depois você pegue lá na tua casa, leia em Apocalipse, a carta que o anjo escreve às 7 igrejas. Né? Você vai ver, né? Depois do primeiro versículo, vem o segundo versículo, e o anjo diz, eu conheço as tuas obras. Primeira coisa que, diante daquilo que a gente vai se apresentar perante Deus, é, eu conheço as tuas obras. E aí eu começo a pensar, bom, se nós seremos apresentados diante de Deus, e Ele diz que conhece as nossas obras, essas obras têm que ter alguma importância, têm que ter alguma relevância. E nós somos chamados, então, para desenvolver boas obras. E essas obras, meus irmãos, eu preciso aqui, né, mais perto daquilo que a gente vai conversar hoje. Essas obras envolvem o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz em relação às pessoas que estão próximas de nós. Jesus nos ensinou, né? O maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a gente para por aí e a gente não abrange a profundidade de pensarmos naquilo que vem como consequência do segundo mandamento, que é amar o próximo, como a nós mesmos. Isso não é amar de abraçar. Isso não é amar de manifestar carinho. Isso não é amar de dar sorriso e de tratar bem. Amar o outro é muito mais profundo do que isso. Mateus 6,
33, por favor. Houve um presidente norte-americano, acho que muito conhecido de todos vocês, talvez o mais famoso de todos, e ele tinha uma frase que eu diria, acho que ele parafraseou a mensagem de Jesus quando ele cunhou essa frase, e ela dura até hoje, né, como sendo uma frase muito inspiradora. O presidente era o Kennedy, né, o JFK, e num dos pronunciamentos da nação ele diz o seguinte: não perguntem o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E aí eu lembrei dessa frase e eu acho que ela retrata muito bem o que talvez Jesus tenha dito nas entrelinhas da sua mensagem. Não fique apenas pensando naquilo que o reino de Deus pode trazer para você. O reino de Deus vai te trazer alegria. O reino de Deus vai te trazer amor. O reino de Deus vai te trazer comunhão com o Espírito Santo. Mas e a segunda pergunta? O que você pode fazer para o reino de Deus? Melhor dizendo, o que você deve fazer para o reino de Deus? Porque isso é um mandamento. Nós não temos a opção de sermos passivos no reino de Deus. Nós não temos a opção de apenas receber no reino de Deus. Porque apenas essa posição nos coloca numa outra que é desagradável, chamada desobediência. Porque amar é um mandamento. Seguir Jesus como exemplo é outro mandamento. Fazer aquilo que ele fez e fazer coisas muito mais espetaculares também é um mandamento. Fazer discípulos é um mandamento. Pregar o evangelho é um mandamento. Curar pessoas, liberar os cativos e expulsar demônios é também um mandamento. Então, como cidadão do reino, nós temos também essa obrigação, e Jesus fala isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente pensa só no todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o que significa buscar o reino? E o que significa buscar a justiça de Deus? Nós temos aqui uma compreensão de que buscar o reino é apenas viver no reino. É viver em comunhão com os irmãos, é frequentar a igreja, é ler a Bíblia, é orar, é jejuar. Isso é trazer o reino para nós. E quando a gente pensa em trazer o reino, a nossa casa se enche de paz, né? Os nossos problemas vão como que desaparecer por encanto, a gente vai ser feliz e sorridente todos os dias, porque afinal de contas nós estamos vivendo no reino. Glória a Deus, isso acontece sim. Isso acontece sim, à medida em que nós nos transformamos e temos uma vida dedicada, né, na presença de Deus. Mas e a justiça? A palavra nos encoraja a buscar também a justiça de Deus, na mesma proporção, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e em segundo lugar a sua justiça. É assim que está na Bíblia de vocês? Está na mesma frase? Está junto? E o que é a justiça de Deus? Justiça de Deus, ela pode ter duas principais interpretações no texto bíblico. As duas são igualmente válidas. Não é uma mais importante que a outra. Mas a gente tende a pensar apenas na primeira. E eu vou falar, vocês vão identificar. Justiça de Deus é o quê? É o seu juízo. É a retidão de Deus sendo manifestada sobre aquilo que é certo ou é errado. É Jesus promover aqueles que obedecem à sua vontade e pesar a sua mão sobre aqueles que o ofendem ou estão contra a sua vontade. Isso está errado? Não, isso não está errado, mas está incompleto. A justiça de Deus, e vocês podem olhar todo o Antigo Testamento, toda a voz profética, a justiça de Deus também é igualdade e justiça social. Deus nos incumbiu, através do exemplo de Jesus, de promover a justiça social. E promover a justiça social significa impactar a nossa geração, levando as pessoas àquilo que nós temos guardado dentro do nosso coração, que não é apenas as boas novas do Evangelho. Deus nos chamou sim para proclamar as boas novas da salvação, mas Ele nos chamou para mais além disso.
Nós devemos impactar a nossa geração pregando o evangelho, mas também sendo exemplo e sendo o evangelho na vida das outras pessoas. Eu vou começar do mais simples para o mais complicado. Pastor Rodrigo, acho que a pastora Flavinha aqui também falou sobre isso. Você promover a justiça social começa dentro da sua casa. A maneira como você trata a tua esposa é a maneira como você trata o seu marido, através de amor, de compreensão, não negligenciando os seus deveres de cônjuge, não deixando passar dificuldades, sendo o ombro amigo, sendo o apoio, sendo aquele que promove, que incentiva, mas sendo aquele que exorta e admoesta quando é necessário. Justiça social é ser também com os teus filhos, a quem você repreende quando necessário, mas aquele a quem você orienta e educa na palavra do Senhor. A justiça social é a maneira como você comporta-se honestamente dentro do seu trabalho, dando bom testemunho com as palavras que você usa, com as expressões que você usa, não defraudando o irmão, não incentivando comportamentos que não sejam honestos. A justiça social, ela passa também pela maneira como você se relaciona com os que você não conhece. Aquela mão amiga que você estende para alguém que lhe pede ajuda, aquele irmão ou aquele vizinho que você sabe que está passando dificuldade, que precisa de uma palavra de consolo, aquele que você vê chorando pela rua, dentro de um carro, no meio da via, e você pede para abrir a janela para trazer uma palavra, não, Flavinha? É aquele que você cruza todos os dias no hall do apartamento, que um dia você percebe uma lágrima escorrendo pelo rosto e você conhece Jesus? Posso convidar você para ir à minha igreja? É aquele que você passa, vendo todos os dias, mendigando na rua, pedindo uma esmola, e você nunca parou para saber qual é a história que levou aquela pessoa a ser um mendigo. Você não quer saber qual é o trauma de vida, qual foi a decepção, qual foi a tragédia que acolheu aquela pessoa, que trouxe ela para aquela condição. Ser o reino e justiça social é fazer tudo isso, porque não é eu estou dizendo isso aqui porque eu acho bonitinho, não. Eu sou negligente nisso. E vocês sabem que quando a gente prega para a igreja, o primeiro que é pregado é para nós mesmos, né? Mas foi o que Jesus fez. Foi o que ele disse, para o que ele veio. Vamos lá, vamos ao texto, né? Eu já fugi tanto aqui do meu script, vocês não têm noção. Tá tão difícil. Olha só. Vamos lá. O reino em ação. Eu vou deixar Tiago para o final. Mateus 14, 13 a 17. Esse texto aqui todos conhecem. É o trecho da multiplicação dos pães. Então, Jesus foi pregar às multidões e durante a pregação o que ele fez? Só ensinou? Ficou falando, né? Blá, 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 blá. Foi isso? No Sermão do Monte lá? Enquanto ele pregava, ele estava fazendo o quê? Curando as pessoas. Jesus estava curando as pessoas. A palavra de Jesus atraía as pessoas. Mas as pessoas também buscavam Jesus porque precisavam de cura. E a cura, deixa eu falar para vocês, Jesus viveu numa época extremamente religiosa. Praticamente só tinha duas categorias lá. Ou era judeu, religioso judeu, ou era escravo, estrangeiro. Então a cidade era polvilhada de religioso. O que tinha de religioso em Jerusalém era uma fábula. Porque todo mundo ali, pela tradição, era judeu. Mas mesmo assim havia pessoas endemoniadas, mesmo assim havia pessoas passando fome, mesmo assim havia pessoas que não tinham amor nem virtudes no seu coração. Então ser religioso, frequentar a sinagoga e conhecer a Torá de cor faz alguém cumprir a justiça social? Não faz. Então Jesus pregou para aquelas multidões e o tempo ia passando. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Verso 14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Então, a primeira coisa que bateu no coração foi, caramba, que saco, eu queria descansar, mas esse povo está me perturbando aqui. Nossa, hoje era meu dia de descanso. Não, mas eu já tive a semana inteira, hoje era o dia que eu reservei para ficar aqui, botar a perna para cima, não fazer nada. E vem esse povo batendo na minha porta, querendo que eu dê mais para eles, porque nunca estão satisfeitos. Foi esse o sentimento de Jesus? Ele se compadeceu e curou os enfermos. Verso 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse lugar é deserto, e já é tarde.
Mande as multidões embora. Se livre desse povo, Jesus, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. E aí vinha o 16. Olha só, Jesus, porém, diz: não precisa ir embora não. Deem vocês de comer. Olha só, Jesus tinha operado vários milagres ali. E ele falou que a responsabilidade de cuidado não é só minha. Eu já fiz aqui a minha parte. Eu estou curando esse povo já faz tempo. Vocês agora que se virem para dar a essas pessoas o que de comer. Vocês também têm responsabilidade no cuidado dessas pessoas. Vocês não podem transferir para mim toda a responsabilidade e não fazer parte disso. Vocês fazem parte disso tanto quanto eu. Vocês não vão simplesmente mandar as pessoas embora e se livrarem dos problemas, quando na verdade o problema é de vocês, não é meu. E aí os discípulos desesperados saem, buscando recolher algumas coisas e trazem para Jesus. Então, quando eles trazem os pães, os peixes, aí Jesus pensa: bom, então agora vocês fizeram a parte de vocês, eu vou fazer a minha, que é o meu milagre. Jesus, manda comida para aquele povo que está passando fome. Jesus, manda cura para aquelas pessoas que estão no hospital. Jesus, manda conforto para aqueles que estão enlutados. Jesus, vão vocês. Vai lá você dar de comer. Vai lá você consolar o aflito. Vai lá você libertar o cativo. Eu já fiz a minha parte, dando exemplo e começando o ministério e trazendo o reino para a terra. Eu já não dei a vocês o Espírito Santo? Já. Eu já não dei a vocês prosperidade? Já. Já não dei a vocês inteligência, capacidade, pé, cabeça, braço, emprego, condições para poder ajudar? Por que você está vindo a mim? Dê a esse povo, vocês mesmos, de comer. Mas, Senhor, eu só tenho 2 moedinhas de prata. Traga as 2 moedinhas de prata. Aí eu vou transformar no suficiente para alimentar uma multidão. Mas a iniciativa de buscar as pessoas, de ir atrás dos cativos, do necessitado, do pobre e do nu, Jesus já fez a parte dele. Jesus já percorreu, já ensinou como fazer, e para fechar com o selo dourado, ou eu diria vermelho, com o seu sangue, ele morreu. E através da morte dele, nós somos chamados para seguir o seu caminho, como cidadão do reino que ele inaugurou, desempenhando todas essas funções. Não foi porque ele disse, foi porque ele deu o exemplo. Justiça social e justiça de Deus é cumprir isso, é ser justo perante Deus. O pastor Rodrigo tem pregado muito sobre aqui a questão de fé e fidelidade, mas é sermos justos também com os nossos irmãos que ele amou da mesma forma, que ele nos incumbiu para cuidar. Se a igreja que se diz ter hoje 50% dos brasileiros, cristãos e evangélicos, fizessem isso aqui, os outros 50% não passariam fome. Os outros 50% não passariam injustiça. Esse é um cenário utópico? Vocês vão dizer, não, esse é o cenário que nós devemos buscar e perseguir. Porque quando a gente chegar lá no reino dos céus, como diz o anjo à igreja em Tiatira, em Éfeso, vai fazer assim: eu conheço as tuas obras. Você foi achado em? Ou você vem para o meu descanso? Amém. A menos que a gente diga que a Bíblia tem algumas partes que a gente prega e algumas partes que a gente não prega. A menos que a gente diga que, não, peraí, o reino de Jesus ali em Jerusalém era um negócio. Agora, o reino de Jesus aqui em Brasília, no Brasil, ele é um pouco diferente. Afinal de contas, sabe como é que é, Brasil, aquele jeitinho, Vamos dar um jeitinho no reino brasileiro para ser diferente? Bom, aí, quando você estiver lá diante de Jesus, aí você pergunta para ele. Eu prefiro ficar com o que aqui está na Bíblia. Mateus 9, 35 a 38. Jesus tinha jeitinho lá naquela época? Você tem coragem de perguntar para Jesus? Pergunta logo antes, ele vai te responder. Mateus 9, 35 a 38. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Pode voltar lá. Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas. Jesus estava presente o tempo inteiro onde?
Vamos contextualizar isso. Eu quero a palavra de hoje. Na igreja. Jesus estava na igreja. Jesus percorria ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus ensinava as pessoas onde? Na igreja. Jesus chamava as pessoas para entenderem o evangelho. Jesus estava ensinando o evangelho nas sinagogas. Ele estava ensinando o quê? Pega aí, pastor, levanta aí bem alto. Isso. Bíblia. Jesus doutrinava e ensinava as pessoas na Bíblia. A Bíblia da época, bem verdade, que era só o Antigo Testamento, mas ele não se afastava de ensinar as pessoas a Bíblia. Onde é que ele encontrava fundamento para a justiça social e do reino? Onde é que ele encontrava justificativa para exigir das pessoas que cumprissem as suas obrigações como cidadão do reino? Na palavra, na Bíblia. Jesus, o Filho do Deus eterno, ele não abria mão de ler, estudar e ensinar as Escrituras. Aí ele ficava lá, galera, nossa, tá bom demais aqui, né? Vamos ficar aqui para sempre? Nossa, aqui o Espírito Santo está presente. Gente, vamos ficar aqui para sempre, igual no Monte da Transfiguração? Vamos fazer uma tenda para a gente habitar aqui até Jesus voltar? Porque o Espírito Santo está aqui, os irmãos estão aqui, a gente está feliz aqui, está recebendo alimento, então vamos ficar aqui até Jesus voltar. Mas não, depois que Jesus fazia isso, ele ia aonde? Para todo lugar, curando todo tipo de doenças. Não ficava dentro da igreja. E a primeira lição que nós precisamos tirar disso, o papel profético da igreja não é encher templos. O papel profético da igreja não é ter números e estatísticas de igreja crescendo e de inauguração de templos. Faz parte sim, mas é um meio para chegar lá na frente. Porque a igreja cheia significa pessoas que estão estudando a palavra. Igreja cheia significa pessoas que estão tratando. Mas a igreja cheia não é o lugar onde a gente tem que morar para sempre. O lugar, né, a igreja cheia, é lugar onde pessoas são treinadas, são ensinadas, são curadas e são enviadas. Se eu parar na primeira parte, a gente fala muito sobre isso, a gente vai ter ovelha gorda, e ovelha gorda adoece. Então a igreja, ela aglutina as pessoas, estuda a palavra, se enche de forças, de treinamento para ser enviada para impactar gerações, enviada para curar, enviada para ajudar os pobres, para ajudar o cativo, o cego, o nu, o estrangeiro, o perseguido e assim por diante. Pode prosseguir. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Parece uma tônica, né? Parece uma tônica. Esse sentimento tem que vir a nós todas as vezes em que a gente percebe pessoas que estão desamparadas espiritual ou materialmente, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 36, 37. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Uma perguntinha aqui para vocês, diante do que eu já falei aqui, já vai para 40 minutos que eu estou falando. Quem são esses trabalhadores aqui que Jesus estava falando? O pastor? O líder de louvor? Nós quem? Todo mundo? Todo mundo que está sentado aqui hoje? E mais os que estão lá na igreja batista, na presbiteriana, todos? Sem exceção? E veja só, Jesus disse naquela época, e isso serve ainda para o dia de hoje, os trabalhadores são poucos, porque há muitas pessoas vindo ao reino para receber, mas poucas pessoas querendo ser enviadas. Jesus está dizendo o seguinte, lá na seara é que eu preciso de gente. Lá é que eu preciso que você faça a diferença. É fácil ser crente aqui dentro. É fácil se emocionar com a palavra aqui dentro. É fácil olhar assim para o Vitor e amar o Vitor e apaixonar por ele e querer tomar café com ele todas as tardes, né, e bater papo, né? Cadu aqui também. Fácil demais. O Bruno, que nos faz rir, né, alegremente. Sidney ali. Beijo, meu irmão, bom te ver. É fácil nós sermos assim. E lá de fora, na seara, como é que fica a nossa aptidão, abertura e facilidade de nos relacionarmos com as pessoas, de nos preocuparmos sincera e honestamente com o problema das pessoas, de nos envolvermos com os problemas das pessoas. Se o Renault estiver passando alguma dificuldade e me pedir ajuda e entender que eu posso ajudar,
eu vou me envolver com o problema dele até o fim. Mas e se for um desconhecido e pior, se for alguém com que eu não vou muito com a cara, demandar de mim que eu me envolva com o problema, em oração, levando, buscando, cuidando, ouvindo, me ligar 3, 4, 5, 8 vezes por dia. Será que eu vou ter a mesma paciência? Ora, aqui dentro eu consigo fazer justiça, ou ser justiça, mas lá na seara eu tenho dificuldades. Esse papel, me desculpa, gente, não é do pastor. Apenas. Esse papel é de todo cristão genuíno, que se inspira no que Jesus disse, que devemos ser cidadão do reino. A ideia de Jesus foi criar o efeito, de conexão entre as pessoas. E as pessoas como um grupo, como um coletivo, serem tão fortes a ponto de mudar uma realidade. O único líder assim, que é capaz de arrastar atrás de si multidões, e ele, por conta própria, resolver todos os problemas, foi só Jesus. Todo o resto só é alcançado pelo coletivo, o somatório de pessoas chamado igreja. E a igreja só tem um líder. Todos os nós demais somos cidadãos. Eu estou falando aqui da igreja espiritual comandada por Jesus Cristo. É lógico que para organizar esse grande exército aqui, ele vai dar funções para o pastor, funções para o dirigente de louvor, mas a obrigação como cidadão de ser reino é de cada um de nós. Até para nos consolarmos mutuamente. Vamos prosseguir. Falei muito, agora é hora de ler, Mateus 10, 7 e 8. Por onde forem, ou pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, dei de graça. Mas pastor, mas não tem mais leproso hoje. Tem gente que quebrou a perna, tem gente que passa por problema de câncer, problema cardíaco. Vai lá, vai orar, vai impor as mãos, vai visitar, vai cuidar, vai levar uma palavra, expulsar demônio, ressuscitar mortos. Mas, gente, eu não tenho condição de ressuscitar uma pessoa, não tenho fé bastante para isso. Vai pregar o evangelho e tirar aí da morte espiritual para a vida espiritual que você recebeu de graça, porque alguém um dia te amou e te levou a palavra respondendo um chamado de Deus. A gente quer apenas as coisas espetaculares, mas nas entrelinhas há um sem número de coisas que a gente pode fazer para impactar o nosso meio e a nossa geração. Vamos avançar. Deixa eu selecionar aqui alguns que estão aqui. Esse aqui é top demais. Esse aqui é um dos meus preferidos. 25, Mateus 25, 34 e 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Próximo. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Olha só a sequência. Uai. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e os hospedamos, ou nu e os vestimos? Pode pular para o 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Gente, se isso não mudar a nossa cabeça, acho que nem se um anjo se materializar aqui na frente com a espada de fogo na mão vai mudar. Porque isso me parece tão cristalino como a luz do dia, da aurora, no sábado de manhã, que vai nascendo por detrás das árvores. Mais claro do que isso,
É impossível. Gente, isso aqui é uma sugestão. Assim, eu vou dar uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem ser felizes, assim, de boas, né? Leva a tua vida lá, seja um bom pai, um bom marido e tal, que está tudo certo. Mas se você quiser ser top, viver assim, o êxtase da vida espiritual, é só fazer essa sugestão. É assim que está na Bíblia? Ou é um mandamento para todos nós? Ou é uma opção? Ou é uma ordem? Esse dilema a gente tem que resolver. E resolver de maneira muito séria, porque quando vem Tiago dá uma lapada. Tiago dá uma lapada assim. Eu deixei por último, porque essa música é para já terminar, não? Já? Não? Tiago 2, 14, 22. Eu comecei a ouvir ele tocar, pensei, certo é a senha do pastor Rodrigo, para eu acelerar aqui. João 14, Tiago 2, 14 e 22. Olha só. Falando sobre fé, e aí eu vou pegar um gancho, né, para reforçar aquilo que o pastor Rodrigo sempre vem pregando aqui. Fé não é só acreditar no impossível que vai acontecer em algum momento no futuro, não. A fé exige coisas do dia. Fé é o seguinte, eu acredito nisso, então eu já vou fazer, porque aquilo que eu acredito é verdade, embora eu não esteja vendo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Fé, eu creio que todos têm, estamos aqui hoje de manhã, prova disso, né? Se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Aí Tiago já coloca uma reflexão. Por quê? Porque se um irmão, vou ler aqui, né, porque a minha tradução está diferente. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar também, Jesus te ama, tenha uma semana abençoada, estarei orando por você, vou colocar o seu nome lá na lista de oração da igreja, olha só, não, você está com fome, não tem problema não, vai lá na IP fulano de tal, que é abençoada, né? Vai dar tudo certo, tenha fé que Deus está no controle, Deus está no comando. Eu leio assim, né? Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar, mas não lhe dão o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? As pessoas têm necessidades, sim, também, espirituais, todos nós, sem exceção. Amém. Mas alguns têm mais fome do que outros, outros têm menos roupa do que outros, outros têm mais dívidas para pagar do que outros. E quando Jesus pensa em justiça, ele está dizendo assim, meu irmão, você está passando dificuldade? Estou. Fique tranquilo que eu vou orar por você. Vou pedir para Jesus, Jesus vai operar um milagre na sua vida. Aí você vai lá, Jesus, abençoa o irmãozinho. O irmãozinho está sem a conta de luz para pagar. Aí Jesus fala assim, vai lá e paga você mesmo. Mas Jesus, vai lá e paga você mesmo. A gente precisa entender que isso não é simplesmente o dever pelo amor. Veja só, Deus é tão bom, que ele fala assim, eu estou dizendo para vocês que é por amor. Nem que vocês, às vezes, tenham que abrir mão de muito do seu conforto, de alguns dos seus bens para ajudar o irmão. Mas se ainda assim for pouco, eu ainda vou compensar vocês, porque na medida que vocês ajudarem os outros, os teus pedidos vão ser atendidos por mim. Veja só, não sou eu que estou dizendo, não, vou ler o versículo daqui a pouco. Na medida em que você for generoso com as pessoas, dar às pessoas, nessa mesma proporção, eu vou atender os pedidos de oração de vocês. Se vocês pedirem porque quero mais, eu não vou dar. Mas se vocês pedirem na proporção que vocês dão e ajudam outras pessoas, eu vou atender. A gente fala muito isso aqui na igreja, na hora dos dízimos, porque isso significa o quê? Semeadura. E quando Deus diz o seguinte, você dá aqui e eu vou atender aqui, ele ainda fala assim, e eu vou atender a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu dou aqui por amor. Eu vou receber de Deus colheita de 30, 60 e a 100 por 1. Mas a gente retém aqui e quer que Deus nos dê em abundância aqui. Não é assim que funciona o reino. Se eu estou falando de reino, o reino tem leis, o reino tem regras, o reino tem um rei que é Jesus, nós já falamos aqui. O reino tem um cidadão que é você, mas o reino também tem regras.
Tem regras. Tente lá hoje votar descumprindo as leis eleitorais. Você vai votar? Não vai. A gente tem que obedecer às leis. E as leis espirituais existem. A gente fala sobre isso o tempo inteiro. Mas deixa eu continuar o texto aqui. Pode passar, o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si, é morta. Passando adiante. 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha. Isso aqui é um soco assim no fígado, né? Você diz que tem fé, mas não faz nada. Eu olho para você, eu só vejo palavras vazias ao vento. Eu não vejo nada que você faça que demonstre a fé que você tem. Agora, pegue as minhas obras, e aí você vai entender o que é agir com fé. Pode passar para frente. Você crê em Deus um só, faz muito bem, até os demônios creem e temem. Pode passar. Mais um. Aí vai falar de Abraão, pode passar. Aí sim. Você percebe que a fé operava juntamente com as obras. A gente tende a supervalorizar obras sem fé. Ela resolve alguma coisa? Não. Isso aqui é egocentrismo. É você querer ser a pessoa top, aquela bala de prata que resolve a vida de todo mundo, né? Agora, a fé sem obras resolve alguma coisa? Também não. As duas coisas têm que andar juntas. A fé se revela através das obras, e as obras mostram de onde vem a sua fé. Para terminar... Vem, Renôzinho! Deu certo comigo também, Renô. Cara, eu fiz o teste, deu certo comigo também. Olha só, que legal. Como é que volta aqui agora, depois dessa, hein? Mateus 7, de 7 a 12. Aqui eu já estou terminando mesmo. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Jesus nos encoraja a pedir. Próximo. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Verso 10. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra, né? Jesus está nos ensinando a pedir aquilo que temos necessidades. E ainda diz, se vocês, maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Mas aí vem aquilo que é a chave do texto. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Você quer receber? Então dê. Você quer ganhar o pão? Então dê o pão. Você quer que ser um bom filho e Deus um bom pai? Seja um bom pai para o seu filho. Há uma relação aqui entre aquilo que a gente quer receber, entre aquilo que a gente quer que nos seja feito e aquilo que a gente faz para com as pessoas. Deus precisa, honestamente, de alguma coisa que vem de nós, mas o irmãozinho lá precisa. O irmãozinho lá precisa. Deus precisa que a gente gaste, que a gente se sacrifique, que a gente chore. Não, Jesus já fez isso por nós. Mas a nossa irmã lá precisa. Tudo o que Deus nos dá serve para o reino. Por isso que a palavra diz que a gente pede mal para esbanjar em nossos prazeres. Não é porque Deus não nos permite ter alegria e prazeres nessa vida, mas é até a nossa alegria e o nosso prazer, ela tem que repercutir para o reino. Então, antes de perguntar o que o reino de Deus tem a nos oferecer, pergunte o que você, como cidadão, está disposto a fazer para o reino de Deus.
Servir a igreja é maravilhoso, é bom demais, é tão bom que se a gente não perceber, a gente acaba até negligenciando as demais atividades da vida, de tão bom que é servir na igreja. Mas não espere ser chamado para servir na igreja para ser cidadão do reino. Não espere a oportunidade de ser um atalaia, e nós oramos para que todos aqui sejam líderes em alguma área, porque Deus nos deu dons para isso, para você ser cidadão do reino. Não depende disso. Saindo daqui hoje, você pode ser cidadão do reino, ajudando alguém que precisa. Amanhã, ao passar pelo estacionamento, aquele cara é chato. Doutor, posso vigiar? Doutor, vamos lavar o carro? Aquela chuva, né? Um lamaçal em volta aí. Doutor, vamos lavar o carro? Assim, filhão, senta aqui. Deixa eu bater um papo contigo. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano. Poxa, você mora sozinho? Não, moro com minha mãe. Você mora onde? Ah, moro em tal lugar. Poxa, e você já conhece a Jesus? Não, não conheço a Jesus, não. Então, pois é, deixa eu falar para você. Procura uma igreja lá. Vou te trazer amanhã um devocional, não sei o que tem. Mas também, estou vendo que tua roupa aí está meio surrada, vou te trazer também uma calça nova. Vou te trazer lá um par de tênis, que eu não uso mais. Que número é essa calça? Não é? Assim, é difícil fazer isso. Se todos fizerem isso ao mesmo tempo, imagina o impacto que isso vai ter. Você entra todo dia lá no teu trabalho, tem uma pessoa sentada à direita com a qual você nunca falou na vida. De repente você vê ela com um semblante abaixado. Assim, tudo bem? Poxa, eu estou aqui trabalhando contigo há tanto tempo, nunca falei com você, né? Me perdoa a minha indelicadeza. Qual o seu nome, tal, sua família? Está tudo bem com você? Parece que hoje você está meio triste. Aí, de repente, de uma hora para outra, a pessoa desaba. Aí você, posso orar por você? Depois que você ora, eu queria te convidar para a minha IP, queria te convidar para a minha igreja. Né? Isso é a gente fazer parte como cidadão do reino. A gente pode fazer isso com o nosso irmão aqui dentro, porque às vezes a gente negligencia os próprios da casa. A gente pode fazer isso com as pessoas que estão fora. Gente, a seara é gigantesca. Não falta lugar para você ceifar e pregar o reino. Não falta lugar. É o contrário. Você é muito necessário na vida de alguém. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas dizendo, eu não sirvo para nada, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho ministério. Tem um monte de gente que precisa do teu abraço. Um monte de gente que precisa do teu amor. Você não tem noção da quantidade de pessoas lá fora que querem ouvir uma palavra tua sobre o Evangelho. É assim, é uma multidão de pessoas, é o que Jesus nos ensinou. Mas às vezes a gente pensa que não, mas eu não sei falar. Deus já nos deu o que nós precisamos para ser cidadão do reino. Eu sonho com o Brasil, não com um representante A ou B, mas eu sonho com o Brasil em que a igreja faça a diferença desta forma. Amém. É muito bonito o que estamos fazendo hoje, porque eu acho que Deus nos chamou, Deus nos levantou nesse momento para nos posicionarmos, algo que talvez a igreja tenha negligenciado, não é? Há algum tempo. É maravilhoso a igreja unida, orando por seus representantes. É maravilhoso ver pessoas de denominações diferentes, debaixo do mesmo projeto, preocupado com aqueles que estarão votando as nossas leis e garantindo a nossa liberdade de culto. É necessário fazer isso. É necessário fazer isso. Mas não é suficiente fazer isso. Porque na nossa consciência parece que basta nós fazermos isso, elegermos o nosso representante, e se a eleição sair do jeito que a gente quer, a gente vai para casa pensando o quê? Fiz a minha parte. Agora, o problema de cuidar da desigualdade social, da falta de vagas no hospital, da mortandade por aí, não é mais problema meu, porque o meu papel eu fiz, que foi o meu voto depositado na urna. Mentira! A tua responsabilidade continua amanhã, independente de quem seja o presidente, o vice, o governador, o deputado, porque enquanto tiver o ser humano na terra com seu coração corrompido, vai ter gente passando fome, vai ter gente precisando da palavra, do evangelho, de cura, libertação, sempre. Então sempre vai ter campo e seara para o trabalhador crente que quer ser cidadão do reino e exercer a sua função. Hoje você está sendo chamado não só para votar, hoje você está sendo chamado para reconhecer a sua identidade como cidadão do reino e se posicionar diante dele. E eu quero fazer um desafio. Né? Se você acha, ou crê, melhor dizendo, que essa palavra hoje é para você,
e você quer fazer diferença como cidadão e fazer com que a igreja cumpra o seu papel profético, que é de trazer o reino na terra, e você quer fazer parte disso, eu quero chamar você para vir aqui na frente. Porque nós vamos orar, continuar orando pela nação. Mas independente do resultado das eleições, as próximas gerações serão impactadas de acordo com o que você decidir fazer, individualmente e como cidadão do reino. Eu peço perdão, pastor, pelo horário aí. Não sei se eu me avancei demais, mas eu quero orar com você. E nós vamos continuar orando pelo país e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Amém?